O Viga tá ok já? Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Bom, daqui a pouquinho, porque o Léo Ortiz está falando. O Léo Ortiz está falando lá na zona mista do Maracanã, logo após esse empate sem gols. Então vamos primeiro com o Léo Ortiz, aí depois já entra o Rodrigo Viga ao vivo aqui no Canelado. Essas conversas e do quanto vocês podem ajudar e rodar... Léo Ortiz com a palavra aqui na zona mista do Flamengo. Vamos ver aqui o jogador do Flamengo, depois desse 0-0 com o Botafogo. Hoje a gente tem a certeza que você pelo menos está monitorado pelo Ancelotti na pré-lista da seleção. Bom, sobre o volante, acho que o Felipe sabe que eu faço essa função se for necessário. Sabe tanto que minha função principal é zagueiro e eu venho performando muito bem ali e ele foca muito nisso. Ele não quer que eu vire um volante, ele quer que eu performe como zagueiro, mas ele sabe que em alguma oportunidade hoje teve o acaso de ter as duas lesões do Eric e do Alan e a expulsão do Gerson também no mesmo jogo. Então acabou que haveria essa possibilidade caso algum dos volantes sentisse alguma coisa. E aí foi o acaso do Nico também ter que sair e aí surgiu a possibilidade, né? Assim como o Danilo também era um cara que poderia fazer, que treinou em alguns momentos ali. O Varela acabou entrando também quando eu já estava esgotado ali de fazer a função. Então acho que eu estou preparado para fazer com que a função, como eu sempre falei aqui, para ajudar o Flamengo. Eu vou jogar em qualquer posição que precisar, no que for necessário. E sobre a lista, cara, feliz por estar mais uma vez presente lá. Acho que também é fruto do que eu construí ali, do que eu construí no dia a dia lá. As pessoas que estão lá me conhecem, sabem do meu futebol, sabem de como eu sou como pessoa também. Então acho que é importante. Talvez ele tenha já procurado conhecer mais todos os jogadores aqui do Brasil. E feliz por mais uma vez e vamos ver agora, esperar a convocação para ver se eu vou estar lá de novo. Valeu, aí o Léo Ortiz. Até perguntei para ele, viu, meu caro Pedro, se o Palmeiras era o adversário a ser batido. Ele, por enquanto, não reconhece essa virtual ou evidente superioridade da equipe do Palmeiras sobre o Flamengo, pelo menos em termos de número de competição, de competitividade e também de resultados, viu, Pedro? Mas é essa, hein, Viga? Tá triste hoje? Não, rapaz, é que o sábado foi muito agitada, né? E aí, quando a gente tem que beber muita água de coco, muita água para se reidratar, para se recuperar, Pedrão. Você tá achando que tem a ver com o resultado, com 0-0? Nada disso. Rigorosamente, nada disso. Eu já pegando o gancho aqui, Flamengo 0, Botafogo também 0. Rodrigo Viga, a sua análise do que foi esse jogo no Maracanã. O torcedor do Flamengo que tinha expectativa em cima desse clássico, era um jogo importante, né? O Flamengo decepciona o seu torcedor. Tô vendo muito flamenguista aqui revoltado em rede social. Acabei de ver um vídeo do Pilhado, inclusive, né? Daquele jeito, nosso Pilhado. Então eu quero saber a sua análise do que foi essa partida 0 Flamengo, 0 Botafogo. O Flamengo hoje, meu caro Pedro, boa noite para você, pro Bruno, pro Flávio, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo nas nossas plataformas. Ele entrou já sem sua fertilidade natural, né? Que recai sobre basicamente dois jogadores, Gerson e Arrascaeta e Gerson. Aí um time que já na criatividade ficou muito comprometido, muito desfigurado, e a segunda etapa me preocupou bastante, porque quando você viu ali a necessidade de mexer peças, de rodar, dar minutagem ou substituir jogadores que estavam esgotados, você viu um Flamengo meio bagunçado, meio desorganizado. Eu até achei que o Botafogo poderia fazer o seu gol no segundo tempo, porque parecia um time mais inteiro fisicamente, mais organizado e mais equilibrado. E aí, meu caro Pedro, a gente tem que olhar sempre em perspectiva, olhar para frente. E o que serve de lição, de legado, de compreensão, de entendimento para mim, esse 0-0 com o Botafogo? Primeiro, algo que a gente vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, gostem ou não gostem, torcedores do Flamengo, esse me parece ser um elenco que no momento é superestimado. Jogadores que custaram muito caro, 70, 80, 85, 90 milhões de reais, mas não conseguem entregar, dar o retorno necessário. Que jogadores são esses? Cebolinha, um exemplo clássico, porque vive reivindicando, pedindo presença no time titular, quando não está lesionado, quando não está machucado, e no jogo de hoje a gente viu o que o Cebolinha pôde entregar ao time do Flamengo. Outra máxima que precisa ser derrubada, viu, meu caro Pedro, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, a de que o Pedro tem que ser titular e
imediato, absoluto, a qualquer hora, a qualquer momento. Não, ele nitidamente está fora de forma, viu, Pedro? Está tentando recuperar a sua forma física. E por último, o Luiz Araújo, que é muito reivindicado por alguns torcedores, por parte da imprensa, é o que nós vimos hoje aqui no Maracanã. Jogador que tem intensidade, que tem velocidade, mas na hora que se precisa dele, na hora da decisão, da finalização, na hora de tirar o 10, ele não é o Messi, é apenas o Luiz Araújo, viu, meu caro Pedro? E eu ouvi até nos últimos dias aí que quando o Arrascaeta joga, o Pedro não joga. Quando o Pedro joga, o Arrascaeta não joga, né? Não sei se é um rodízio a palavra certa, né? Mas acho que pela condição física, isso não é, Viga? Pela condição física, a opção da comissão técnica neste momento é não colocar os dois em campo. Hoje o Arrasca nem no banco de reservas, meio de campo do Flamengo muito prejudicado, né? Meio de campo do Flamengo, de novo, é debate. Mas se fosse um time que tivesse calcado, baseado e alicerçado na competitividade coletiva, talvez, mesmo com outros jogadores que não seus principais, Gerson, Arrascaeta e Gerson, pudesse ter feito uma apresentação melhor. Não estou nem falando do resultado. 0-0, acho que foi justo aqui, porque foi um tempo um pouco mais para o Flamengo, o primeiro tempo, e o segundo tempo mais para o Botafogo. Agora, no todo, o Flamengo depende muito de peças, diferentemente do Palmeiras, que é um time mais da coletividade. É um time mais equilibrado. Até perguntei aqui para o Léo Ortiz e disse, olha só, Palmeiras quando joga mal, vence. Quando joga bem, vence. Quando tem dificuldade, vence. Quando joga fora de casa, vence. E essa não tem sido atuada, não tem sido abatida, não tem sido o diapasão desse Flamengo, que é um eletrocardiograma. Ora tá lá em cima, no pico, ora está aqui embaixo, ora lá em cima, aqui embaixo. Isso tem muito a ver com alguns fatores. Primeiro, essa questão física me parece nítida, clara e evidente. Falta perna, falta gás, falta fôlego, falta punch, falta torque, falta tração, falta isso tudo de forma harmônica e hegemônica ao time do Flamengo. E tem um problema aí que eu quero já aproveitar para responder uma colocação feita pelo Flávio Prado, que ele tem toda a razão. Enquanto que o Palmeiras é um time mais protegido, tem uma couraça, tem uma carcaça que vem da diretoria, pouco chega ao técnico Abel. Aqui no Flamengo existe um fantasma rondando e isso precisa ser resolvido rapidamente. Esse fantasma é JJ, é Jorge Jesus, porque parte quer a volta do português, parte acha que o técnico Felipe Luiz pode entregar, dar mais e levar o Flamengo ao topo, ao sucesso. Mas enquanto que o Flamengo estiver vivendo essa turbulência de sempre ganhar, não só ganhar e jogar bem, esse fantasma vai continuar rondando o Flamengo, que é o Jorge Jesus. Então é preciso resolver isso de uma vez por todas. Ou alguém vem a público e diz, olha só, Jorge Jesus não vem nosso técnico, é o Felipe Luiz até o final da temporada, ou então alguém chega e fala assim, o que vocês querem o Jorge Jesus? É essa a opção de vocês? É isso que vocês querem apostar? É isso que vocês querem investir? Então vamos testar, para acabar logo com esse, eu diria, movimento quase que utópico de achar, né? Quase que uma utopia, achar que o Flamengo do eventual Jorge Jesus do futuro vai ser o mesmo Flamengo de 2019. São outras peças, são outras características, você tem outros adversários jogando num padrão tão alto quanto o Flamengo. Então, eu acho que se o Palmeiras tem essa vantagem da regularidade, do equilíbrio, é um time que ganha fora de casa, que perde muito pouco, quando joga mal, empata, o mesmo a gente ainda não vê no Flamengo. Então, para mim, eu vou repetir isso aqui no microfone da Jovem Pan. Acho que hoje, na fotografia de agora, se tem um time pronto para vencer alguma coisa grande, que pode ser Campeonato Brasileiro, que pode ser Libertadores da América, que pode ser Copa do Brasil, esse é o time do Abel, técnico do Palmeiras. Esse time é o Palmeiras. Tanto que eu sou o maior defensor, agora já sou o voto vencido, né, do Abel na seleção brasileira. Mas quiseram o Ancelotti, acho que foi uma tacada mais de marketing do que de realismo, de realidade da Confederação Brasileira de Futebol. Mas tem um time pronto hoje, jogando no seu limite, no seu máximo e dando alegria e retorno à sua torcida. Esse é o Palmeiras. Significa dizer que o Palmeiras vai ganhar tudo? Não sei, porque são muitas competições daqui para frente. O Campeonato Brasileiro só termina lá na frente. Libertadores da América também lá na frente. Tem o Mundial agora no meio do ano, que acho que nenhum brasileiro vai ter qualquer chance, vai ter a menor chance. Então, se eu tivesse que fazer uma fotografia do momento, acho que Palmeiras está aqui, Flamengo está aqui, e os outros vêm um pouco mais atrás, viu, Pedro? E esse fantasma, como você falou, né? O fantasma do Jorge Jesus já é antigo, né? Já é antigo. E
mudou a diretoria, a gestão do Flamengo, continua, né? Esse papo. Pedro, precisa ser resolvido. Mas precisa ser resolvido, Pedro, porque até quando a gente vai ficar com esse sonho, com essa utopia de achar que o Jorge Jesus vai chegar com uma varinha de condão e vai transformar um time mal fisicamente num time bom fisicamente? Vai chegar com uma varinha de condão e vai dizer, olha só, o time agora vai ser coletivo, vai ser harmônico, vai ser hegemônico, vai voltar a jogar ali em 20, 30 metros de campo numa fórmula revolucionária que ele trouxe para o Brasil. Os adversários já aprenderam a jogar dessa forma, muitos jogam dessa forma. Sabe qual é o time que talvez tenha mais me impressionado desses que eu vi aqui jogando no Rio de Janeiro? Foi o Bahia, do técnico Rogério Ceni. Se tivesse mais valores técnicos, esse Bahia estaria disputando lá no topo da tabela. Agora é um time bem armado, bem organizado, que pode dar algum tipo de alegria ao seu torcedor nessa temporada de 2025. Agora esse fantasma, ou ele tem que ser banido, tem que ser expulso, ou ele tem que incorporar, encarnar em alguém para resolver esse problema. Porque senão vai ficar sempre assim. Ah, mas se fosse com o Jorge Jesus, mas se o Jorge Jesus estivesse no comando da equipe, se ele estivesse na Libertadores, o Flamengo seria tetracampeão. Ou coloca uma pedra em cima dessa história, ou então traz ele de volta e paga para ver, Pedro. O Rogério Ceni foi um desses técnicos, né, que passaram pelo Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, o Rogério Ceni, mas também teve essa sombra aí, digamos, do Jorge Jesus. O Fábio Piperno tá por aqui, o Flávio Prado, Bruno Prado. Você sabe que eu tô até sentindo o Viga hoje, Pedrinho, um pouco abatido, fora do normal, né? Aquela coisa empolgada, aquele sorriso estampado. Hoje é um Viga um pouco mais contido. Agora, o Viga tem razão numa coisa, falando sério. Pô, já faz meia década que o Jesus foi embora. Quer dizer, meia década e os caras ainda estão olhando para trás e pensando nisso. A cada momento que ele resolve passar as férias dele no Rio, aliás, coincidentemente ele também opta por momentos bem estratégicos, né? Mas enfim, de qualquer forma, já são 5 anos que ele foi embora. Não é possível que ainda tenha gente curtindo essa dor de cotovelo. Será que, eu fico pensando às vezes, não queria nem entrar nesse assunto, mas será que ele quer voltar pro Flamengo? Tem torcedor do Flamengo que deseja. Será muito, que ele cava? né? Será que ele cava, não? Será que ele quer? Porque, você vê, a gente tá esse tempo todo falando do JJ, há anos falando do JJ. O italiano diz, nunca volte para onde você foi feliz. Tem isso também. Porque você pode, né, ficar frustrado, não dá para saber o que vai rolar. Pode acontecer de novo? Seria maravilhoso. Mas será que dá para acontecer de novo? Essa é a grande pergunta. Flamengo na temporada, somando aqui Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, 16 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, hein? É o retrospecto do Flamengo na temporada 2025. O Bruno Prado comentou esse jogo aqui na Jovem Pan com o José Manuel de Barros. Bruno, eu estava aqui transmitindo o jogo do Palmeiras, mas numa tela menor acompanhando o Flamengo e Botafogo. O Viga falou agora e eu realmente não senti assim. Primeiro tempo achei até que faltou o Flamengo finalizar mais a gol, arriscar mais um pouquinho, né? Só que meio de campo quase inexistente no jogo, não vi um domínio, sabe? Quando a gente assiste jogos de futebol e fala assim, não, esse time aqui merecia a vitória pelo que jogou, dominou o jogo, dominou o adversário, amassou o adversário. Não vi. Eu vi até um certo equilíbrio durante a partida entre Flamengo e Botafogo, e o Flamengo, de novo, com essas dificuldades na criação, Bruno Prado. O primeiro tempo o Flamengo foi melhor que o Botafogo, mas realmente não foi assim um domínio, um massacre. Tanto que finalizações, apesar do Flamengo ter ficado bastante tempo com a bola, no campo do Botafogo, no gol, uma só no primeiro tempo. Só uma defesa do John, mais nada. Então o Flamengo não conseguiu transformar o seu melhor momento no jogo em finalizações, em chances claras de gol. Aí o segundo tempo começa já mais equilibrado, o Botafogo melhor com a bola. O Botafogo no primeiro tempo teve muita dificuldade para sair de trás. O Flamengo tem a característica de marcar pressão, o Botafogo não conseguia sair. Mas no segundo tempo o Botafogo começou a arrumar alternativas, começou a levar perigo e teve momentos em que ele estava melhor que o Flamengo. O Botafogo teve as suas oportunidades também de marcar, de sair na frente, de abrir o placar. Não conseguiu. No final o Flamengo voltou a pressionar, o Flamengo buscou mais a vitória nos minutos finais, mas o empate fica justo. Realmente não houve um domínio grande de um time em relação ao outro. Teve um momento que o Flamengo esteve melhor, teve um momento que o Botafogo esteve melhor, e então não dá para reclamar do resultado. A questão do Flamengo, o elenco, é lógico que é um elenco muito bom, mas isso que o Viga falou até do elenco ser superestimado em alguns momentos,
Eu falo isso aqui muitas vezes, e não só do Flamengo, acho que de praticamente todos os times do futebol brasileiro. Porque hoje se gasta muito dinheiro aqui no Brasil. O futebol brasileiro, ele hoje trabalha com valores muito altos. E aí dá a impressão de que o jogador que chega nesse valor alto, né, contratado com alto salário ou com pagamento de multa ou da compra do atleta em relação ao seu antigo clube, aí parece que chegou um gênio, chegou um cara que vai resolver tudo. E não é assim. Mesmo jogadores muito bons aqui no futebol brasileiro, eles não são muito acima dos bons. Os muito bons não são muito acima dos bons. Os que realmente fazem a diferença não estão aqui. O Estevão é um cara que tem esse potencial. Ele vai embora daqui a um mês e pouco, depois do Mundial, né? Ele vai embora daqui a 2 meses, que é um menino que se aposta muito no talento dele e na idade dele, um potencial. Se ele não der certo lá, ele vai voltar para cá. Se ele não confirmar lá o que se espera dele, ele vai voltar, como aconteceu com alguns jogadores que o Flamengo repatriou, e muito bem. Com o Gerson, com o Pedro, com o Gabigol, nenhum deles tinha a expectativa que se tem em relação ao Estevão. Mas eu digo assim, eles compram jogadores jovens apostando que o cara vai dar certo e vai arrebentar e vai ser um grande jogador, pelo potencial. Se o cara não dá certo, ele volta para cá. Se ele não confirmar que é um jogador muito acima, ele volta. E aí ele pode ser muito útil aqui, como esses caras que eu citei do Flamengo ajudaram muito o Flamengo, são históricos no Flamengo. Mas às vezes dá a impressão que, e acho que no Flamengo tem muito isso, de que assim, é o Bayern de Munique no Brasil, como é o Bayern na Alemanha. Ou é o Paris Saint-Germain pós-Qatar na França aqui no Brasil. Isso não existe. Não existe isso aqui no futebol brasileiro. Até porque, apesar de hoje o Brasil ter mais dinheiro, ele ainda, mundialmente, ele exporta. Ele é comprador na América do Sul. Ele compra os melhores que estão aqui na América do Sul, que a Europa não quis. Mas, mundialmente, ele exporta. Ele não traz os principais jogadores do mundo para cá. Flávio Prado tá aí. Flamengo 0, Botafogo também 0 no Maracanã. O Palmeiras vai abrindo vantagem na liderança e o Bruno falou aí do Flamengo, concordo, né? Se cria assim uma obrigação, né? Como se o Flamengo tivesse que dar show em todos os jogos, né? E não é de hoje, isso já faz tempo que tem isso lá pelos lados do Flamengo, Flávio. Então, isso gera uma cobrança enorme, porque isso não é filtrado, né? Isso chega com tudo nos jogadores. Então eu fico imaginando essa atenção, essa coisa maluca, né? Essa paixão desenfreada, achando que vai jogar como jogou em 2019, e isso é quase impossível ser repetido com o Jorge Jesus, sem Jorge Jesus, com qualquer um. E não há uma filtragem. O que eu falo, o Palmeiras leva uma grande vantagem pela tranquilidade. Não acontece nada. Nada. O Palmeiras é totalmente blindado de tudo. Você viu, a Leila Pereira apoiou o futuro presidente da CBF. Aí perguntaram para ela, eu quis apoiar, acabou. Não tem muita conversa, né? Então é assim, não sei se fez certo ou errado, isso é outra coisa. Sim. Mas ela não está nem aí, ela tem uma segurança nas coisas que faz e ela blinda o time do Palmeiras. Isso faz diferença, Pedro. O Palmeiras joga tranquilo, o Flamengo não joga. Quando a coisa começa a ficar complicada, a gente nota uma tensão muito forte no time do Flamengo. Isso pesa, isso faz diferença na hora de se decidir. É o que está acontecendo agora. Cada jogo dessas duas equipes são jogos decisivos. Eu fico imaginando o clima para domingo. O Palmeiras, tranquilo, 4 pontos de vantagem, o Flamengo chegando aqui tendo que ganhar com a pressão que ele traz junto. Complicado. E se perder, fica 7 atrás. É muito pouco tempo para ficar tão longe de um adversário do nível do Palmeiras. E tá chegando aí também a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que você acompanha com a transmissão da Jovem Pan. Você vai acompanhar todos os jogos do Flamengo, do Palmeiras, Fluminense, Botafogo aqui no microfone da Jovem Pan. Tá chegando, né? E aí o Campeonato Brasileiro, os times que não estão envolvidos na Copa do Mundo de Clubes vão ter esse mês aí, né, de preparação. Cada um vai seguir uma logística e um cronograma aí, né? A CBF liberou, se o clube quiser até dar férias para os jogadores, pode dar férias, né? Mas, enfim, a gente vai seguir acompanhando no microfone da Jovem Pan. E, Viga, você citou o Palmeiras, que virou para cima do Bragantino. Agora o Palmeiras a 4 pontos do Flamengo e o próximo jogo, próxima rodada do Brasileirão, é Palmeiras e Flamengo aqui em São Paulo, Viga. E com uma questão bastante preocupante, né? Porque provavelmente vai ser mais uma vez um Flamengo bastante desconfigurado, um Flamengo longe da sua formação ideal. Vamos por parte, meu caro Pedro. Wesley hoje aqui recebeu o 3º cartão amarelo. Está fora do jogo e vai jogar com o Varela.
E é um nível bem mais baixo, embora o Wesley já esteja com a cabeça na Europa, tem jogado, voltou a ser o Wesley, motivo de cornetada, de reclamação, de crítica e de cobrança. Ainda mais quando o Gerson não está jogando. Esse é o problema número 1. Problema número 2, ali na volância, porque não se sabe ainda se Alan e Pulgar vão estar novamente à disposição do técnico Felipe Luiz. O menino, o Everton Araújo, ele até que é voluntarioso, mas não tem a mesma pegada, não tem a mesma batida nem do Pulgar, talvez nem do Alan, muito menos do Dela Cruz, que sobrecarregado que estava, acabou estourando hoje aqui. Então, esse é o problema número 3. Talvez não tenha o técnico Felipe Luiz, o jogador Dela Cruz, Nico Dela Cruz, no jogo de domingo contra o Palmeiras em São Paulo. O Gerson volta, naturalmente, depois de cumprir suspensão. O Arrascaeta foi poupado hoje por conta da minutagem. E aí eu quero chegar num ponto que eu acho crucial e fundamental para esse momento em que eu taxo, afirmo de forma categórica e sublinho. Hoje o Palmeiras é melhor, é mais equilibrado, é mais organizado, é mais time, está mais pronto para lutar pelas competições e eventual vencê-las do que o Flamengo. Porque você tem muitos jogadores vivendo ou uma fase ruim ou com problemas físicos. Isso sem falar nessa pressão exógena, externa, né? Ad eterna, que vem do Jorge Jesus, para cima agora do Felipe Luiz, eventualmente no passado era em relação ao anterior, no futuro em relação ao próximo, enfim. Então, quem são esses jogadores? O Wesley, como eu disse, está muito mal, está com a cabeça na Europa. Tem esse problema aí na volância, que eu não sei se o Felipe Luiz vai ter tempo de ajeitar, de ajustar. O Arrascaeta não é de hoje, ele é um jogador que fica ali lutando, peleando e brigando com a questão física, e hoje foi poupado por conta da minutagem. Se eu começo a olhar para o Screte, para a turma lá da frente, é aí que vem a grande preocupação, acho que do Flamengo. O Pedro, nitidamente fora de forma. Para que eles ficam pedindo, pelo amor de Deus, Pedro como titular? Tá claro, tá evidente, tá nítido. Hoje aqui no primeiro tempo tinha um lance que, se fosse o Pedro na melhor forma, na ponta dos cascos, ele não ia ficar protegendo, fazendo a parede para ganhar um escanteio. Ia para dentro do gol. Everton Cebolinha, jogador de 70, 80 milhões de reais, que nunca entregou o que você imaginava, e volta e meia está entregue ao departamento médico. Luiz Araújo, já fiz aqui a minha crítica, não é de hoje, tem gente que é apaixonada por ele, eu não sou um desses, pelo contrário. Acho que ele fica muito perto de ser um bom jogador, mas na hora das opções finais é um jogador mediano. Vamos falar do Michael, jogador que foi execrado na última quinta-feira pela torcida aqui no Maracanã, é outro que também, quando entra, não colabora, não contribui. São vários problemas. O Plata ainda está entregue ao departamento médico. Aí você vai começar a peneirar, você começa a filtrar aquele super elenco, aquele elenco super estimado, super valorizado, ele acaba se debulhando. Aí entram Matheus Gonçalves, tem de usar o Gininho lá, o menino atacante que briga com a bola, tem que fazer uso de outros atletas como Varela improvisado no meio de campo, enfim. Acho que o momento do Flamengo é complexo, o momento do Flamengo é difícil, e se tem um favorito para o próximo domingo, eu diria até com uma certa vantagem, é o Palmeiras, por jogar em casa, por viver um bom momento e um momento muito mais equilibrado do que o arquival Flamengo, que joga no meio de semana pela Copa do Brasil com a cabeça no clássico contra o Palmeiras e principalmente no jogo contra o Tátira aqui no Maracanã no meio de semana, precisando vencer por goleada para avançar a fase de mata-mata da Libertadores da América, ainda correndo o risco da trilogia do fracasso, viu, meu caro Pedro? Agora, muito obrigado, Rodrigo Viga, pela sua participação aqui no Canelada.